Irmãos, chegou a hora da gente meditar na palavra de Deus. Quero convidar você aí a abrir comigo o Evangelho de João. As crianças podem seguir com a Jaiane, né? Abrir o Evangelho de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Verso 4. Em diante, até o 15. Podemos ler essa passagem maravilhosa e meditar nela. Acharam? Vamos ler. Aqueles que acharem, aqueles que ainda não acharam, vão abrindo aí suas Bíblias. E aqueles que não vão ler, mas vamos ouvir, tá bom? Você do outro lado da tela também pode abrir o seu aplicativo e acompanhar conosco. João capítulo 13, o verso 4 em diante. Essa é a cena da ceia, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabereis agora, compreenderás depois, ou compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Ou estáis limpos. Depois de ter lhes lavado os pés, ou de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamam mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo senhor e o mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Que cena maravilhosa, né? E meditar nesse texto sempre é um privilégio. Até porque essa semana, irmãos, as pessoas vão estar meditando sobre essa cena. Eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte da cristandade, durante essa semana, irão refletir sobre os últimos dias de Jesus aqui na terra. A última semana de Jesus na terra. E essa cena que acabamos de ler com os irmãos, ela faz parte exatamente de um desses momentos vividos por Jesus na última semana, anteriormente ao seu Calvário. Alguns eventos dessa semana, como eu falei, serão relembrados então por boa parte dos cristãos. Uns deles são bem conhecidos. Por exemplo, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, e as pessoas começam a clamar com os ramos: Hosana, bendito que vem, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, anunciando então a chegada do Messias. Nós temos o exemplo aqui dos momentos que Jesus, esses momentos que acabamos de ler, né, que são os momentos anteriormente o momento antes dele ser entregue, de ser traído. A gente viu aqui que nem todos estavam limpos, porque sabia que teria um traidor ali, e naquela mesma noite em que essa cena aqui é representada, essa cena aqui, nos deparamos com essa cena, naquela mesma noite, Jesus seria traído. Era a noite da Santa Ceia, e também era a noite que Jesus lavou os pés dos discípulos, que é o nosso foco do tema de hoje, do estudo de hoje, da lição de hoje. E assim, seguindo a semana, nós encerramos na sexta com a crucificação.
e a ressurreição de Jesus no domingo. Essa última semana era muito significativa para a cristandade. E é certo que alguns podem até achar, mas nós comemoramos ou fazemos os mesmos ritos que uma parte da cristandade realiza durante essa semana? Não, mas é um momento em que a gente aproveita para refletir sobre a mensagem do Evangelho, que talvez em outra época do ano não é tão presente na vida das pessoas. E já como esses elementos estão presentes na vida das pessoas, nós então passamos aqui a enfatizá-los. Como disse, alguns desses momentos são mais relembrados pela cristandade, outros nem tanto, outros são mais esquecidos. Fizemos até uma série uma vez sobre a última semana de Jesus, em que nós pudemos refletir sobre alguns desses momentos, inclusive aqueles que não eram tão conhecidos. Quem sabe um dia, né? Eu ainda penso em refazer essa semana novamente, mas não agora, talvez quando estivermos no outro templo, vai demorar um pouquinho, ou talvez eu faça antes, mas eu gostei demais, foi uma das melhores séries que eu tive a oportunidade de preparar e estudar para refletir. Então, gente, falar de todos esses eventos, a entrada triunfal de Jesus, o lava-pés, a última ceia, a crucificação, a ressurreição, pode sim nos aproximar mais do Evangelho. Mas o que tudo isso tem a ver com o Evangelho? O que é o Evangelho? Infelizmente, atualmente, há uma má compreensão dessa palavra Evangelho. As pessoas estão esquecendo o cerne dessa mensagem, a base dessa mensagem, o fundamento. E acaba que o Evangelho, até mesmo de onde deriva a palavra evangélico, tem se tornado algo muitas vezes estranho, estigmatizado pelas pessoas do mundo. E aí, é isso que nós vamos falar sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho. Esta noite eu quero me deter um pouquinho com vocês nesse tema. Sim, sabe por quê? Porque existe o verdadeiro Evangelho, irmã Francisca, e existe o falso Evangelho. Que Evangelho está sendo pregado hoje? Muitos templos são ouvidos, muitas pregações. Você vai nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Face, está cheio de vídeos curtos, longos, de pessoas falando da Bíblia, falando de Deus. E isso muitas vezes pode ser confundido com o Evangelho. Existe um falso Evangelho e o verdadeiro Evangelho de Cristo, que Cristo pregava, que está em toda a Bíblia, no Velho e no Novo, que Jesus enfatiza no Novo Testamento, e que podemos então, nessa passagem, fazer uma síntese do que realmente esse Evangelho deve representar na vida do cristão e na vida da igreja. E quando a gente olha para essa passagem, a gente pode pensar, eu me deparo com um Evangelho verdadeiro, mas o que eu vejo no mundo, as pessoas pregando por aí, Eduardo, é um falso Evangelho. É o Evangelho que eu costumo dizer, self-service. Acabei de ter uma selfie aí com você, não foi? Mas o que é uma selfie? O que é? Essa palavra vem do inglês. E ela quer dizer uma coisa direcionada a si mesmo, para si mesmo. Quando eu digo assim, ó, vamos tirar uma selfie, é porque eu vou tirar uma foto de mim mesmo. E esse termo é muito conhecido entre nós, entre os jovens. No meio do mundo digital, esse termo ficou conhecidíssimo. Ficou tão famoso que até mesmo quando a foto não é selfie, a pessoa diz, vamos tirar uma selfie. Às vezes ele nem aparece na foto. Espera aí que eu quero tirar uma selfie de vocês. Para tirar a selfie eu também tem que estar no meio, porque é a foto de mim mesmo. Concordam? Sabe onde você encontra essa expressão self-service? Self-service. Disse a vocês que ia me atrapalhar? No restaurante. O que é um restaurante self-service? É um restaurante que você coloca a própria comida, você próprio se serve,
Você se serve à vontade e você serve a si mesmo. Coloca a própria comida, você faz as próprias escolhas e você bota a quantidade que você quer. Nós sabemos que muitos restaurantes vendem à la carte, mas também existem aqueles que proporcionam para que as pessoas também possam se servir. E vocês sabiam que as pessoas estão querendo um evangelho nesse padrão? Self-service? Um evangelho que eles podem se servir dele, em que ele é servido por Deus, ou que a igreja, ou ele próprio é servido pelas pessoas? A igreja agora, ela assumiu um papel, a igreja evangélica, ela cresceu tanto, exponencialmente, nos últimos anos, que ela deseja muitas vezes estar no topo, no trono. Assim como muitos daqueles discípulos de Jesus desejavam naquela época estarem à direita ou à esquerda do rei, que eles achavam que o reino de Jesus seria um reino terreno. E eles estavam pensando em derrubar o trono romano, derrubar o imperador romano, o governador representante de Roma ali na Judéia, e um rei viria para assumir o trono. Então eles iam se servir daquele reino. Estavam pensando em ser favorecidos. Judas, pensava em ser o tesoureiro. E os outros queriam posição de destaque também naquele reino. Eles estavam imaginando e conversavam muitas vezes entre si quem sentaria à direita ou quem sentaria à esquerda do rei. No caso Jesus, quando ele assumisse o trono. Essa era a perspectiva deles. E com essa passagem de hoje, que eu vou voltar para ela, Jesus está dizendo mais uma vez, e em tantas outras vezes que ele já tinha dito também, que não era dessa maneira. Olha o espanto de Pedro, como assim? E Jesus disse, vocês me dizendo que eu sou rei, vocês me dizendo que eu sou o Senhor, lavo os pés de vocês? Então por que vocês que se dizem servo, já que o servo não é maior do que o seu Senhor, vocês não podem lavar os pés uns dos outros? Ora, vocês estão pensando que vão serem servidos. Mas eu estou dizendo que o verdadeiro evangelho não é um evangelho self-service, mas em que eu vou me servir dele, mas o evangelho em que eu tenho que servir as pessoas. Amém? Ao próximo. Esse era o ensinamento de Jesus. Depois de 2000 anos, a igreja parece que ainda não entendeu. Não sei se vocês já ouviram falar da teologia da dominação. Acho que eu falei em outra pregação aqui, que é a teologia em que está lá em Gênesis. Ide, fecundai, crescei, multiplicai, e depois dominai a terra, dominai sobre os peixes, sobre as aves do céu. Quando a igreja era uma minoria, as pessoas queriam respeito pela sua religião, sua liberdade de pensamento. Quando nós tínhamos um país, ou um continente totalmente católico, muitos cristãos evangélicos desejavam essa liberdade. Mas muitas vezes hoje, a visão da igreja é poder dominar. E olha que eu não estou concordando com isso. Sou contra isso. Seguindo a lógica de Gênesis, ide, multiplicai, enchei a terra. Depois que encher de evangélico, de cristão, encher o Brasil, aí nós vamos dizer o seguinte, bendito a nação cujo Deus é o Senhor, mal interpretando o texto bíblico. A gente pensar lá no contexto em que o país era teocrático e não o sistema de governo que nós temos hoje. E pensando no sistema de governo que temos hoje, dizer que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, é querer unir política e religião. Mas é exatamente isso que muitos pseudos cristãos que estão nas mídias estão pregando. Estão pregando o evangelho de quê? Da dominação. Nós enchemos o país, as igrejas de evangélico, o país
daqui uns dias a maioria será um país evangélico, então nós temos que governar também. Temos representante no legislativo municipal, estadual, temos representantes no Congresso Nacional, em todas as esferas do executivo. É mais ou menos essa ideia que as pessoas pensam. Para nos representar. E por que eles precisam nos representar? Para favorecer, fazerem leis que favoreçam os evangélicos, fazerem leis que favoreçam aos cristãos. Ou seja, é um evangelho que está sendo pregado aí, não é somente da prosperidade, mas da dominação, em que nós vamos dominar. E quando nós dominarmos, nós queremos tudo que nos favoreça. Nós vamos viver numa sociedade que vai nos servir. Nós queremos representantes legais no Senado para nos servir, criar leis para nós. Nos beneficiar. E aí nós iremos beneficiar do poder, como muitos daqueles discípulos que viveram na época de Cristo também pensavam, se beneficiar do poder. E tudo bem quando isso é chegado pelas vias legais, de boa, mas mesmo às vezes as pessoas têm que se corromper, porque nós vimos há pouco tempo pessoas que eram cristãs, que atuaram diretamente nesse mundo do poder, e que se envolveram em escândalo, inclusive usando a palavra de Deus, compras indevidas de Bíblias, usando, porque uma coisa é você dizer que houve corrupção, pessoas que não são cristãs, envolvendo mensalão, envolvendo lava-jato, né? Podemos ver que tudo é corrupção. Mas uma coisa é dizer que no meio da corrupção, que o dinheiro sujo circula com compras de Bíblias, com a palavra de Deus. Isso aí chega a ser um absurdo. Então, nós estamos aqui pensando que muitos hoje estão pregando o evangelho self-service. Um evangelho em que eu vou assumir o poder, vou me usufruir, vou me beneficiar dele. E um evangelho também em que Deus tem que me servir, eu determino, eu quero que Deus faça isso para mim, eu não aceito essa condição. Mas o verdadeiro evangelho que nós aprendemos hoje, João capítulo 13, é diferente, não é, Eduardo? O Senhor aqui, que é Jesus, ele faz o quê? Ele serve. Ele, como Senhor, tinha todo o direito de ser servido. Mas ele diz o quê? Eu vim para servir. E nós aprendemos isso desde o momento que deixou o céu em sua glória e majestade. Lembra da música que nós cantamos? Humilde vieste. E veio para essa terra humilde. Está vendo? Deixou de ser adorado e glorificado e exaltado pelos anjos para vir aqui ser desprezado pelos homens. Em humildade. Ele, sendo Deus, não usurpou a forma de Deus, mas tornou-se o quê? Um servo. E a cena no lava-pés é uma representação didático-pedagógica, ou seja, algo prático para demonstrar isso. Por isso que nós, como igreja, antes de realizarmos a Santa Ceia, nós tomamos o lava-pés como um símbolo. Não é como um ritual obrigatório, é um símbolo também. Se nós temos a simbologia do pão, se nós temos a simbologia do vinho, nós também pegamos o lava-pés como o quê? Como uma simbologia da humildade, do papel da igreja, representada ali no lava-pés, que é o papel de quê? De servir, do papel do cristão, que assume o compromisso com Cristo de ser um servo. Na lógica, irmãos, do Evangelho de Cristo, não é assim, ó, uma pirâmide. A gente, quando estuda na sala de aula, principalmente quando é nas aulas de história, a gente vê aquelas pirâmides, né? No topo está o rei, depois vem os nobres, depois, se for medieval, os cavaleiros, depois embaixo os servos. A pirâmide do Evangelho verdadeiro é invertida. Quem é o maior, no caso Jesus, fica embaixo da pirâmide.
servindo todos os outros. Amém? Ele fica sustentando a pirâmide para os outros. É isso que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 13. O verdadeiro evangelho, irmão, não é aquele que eu busco me servir dele, mas é aquele que eu procuro servir a Deus e ao meu próximo. Jesus é o nosso maior modelo, o maior modelo de servo. Ele diz, porque eu vos dei exemplo, o verso 15, para que como eu fiz, vós também façais. Eu não vou lavar os pés não, Pedro disse. Ei, peraí, se você não lavar os pés, não tem parte comigo, porque eu sou o Senhor. E como Senhor, eu lavei os pés. Aí ele depois, não só os pés, mas também todo o corpo. Pedro parece ser mais radical, né? Ele sai de um extremo para outro, ele sai de um polo para outro, né? Pedro é aquele polarizado. Ele muda de pensamento muito rápido. De um extremo para outro. Mas ele diz, olha Pedro, você vai levar assim, porque eu estou dando um exemplo. Para que como eu fiz, você possa fazer também. É interessante, eu vou trazer umas informações, antes de eu encerrar aqui, muito importante, sobre o lava-pés naquele tempo. Me diga uma coisa. O lava-pés era um símbolo, mas assim como a Santa Ceia, existia também uma lógica disso. Porque a Santa Ceia que Jesus estava realizando ali era com comida de verdade. Eles faziam aquelas confraternizações. Jesus ressignifica, né? Lembrando que aquilo ali, quando fosse feito, era para ser em memória dele. Um símbolo. O pão como o corpo dele e o vinho como o sangue. E o lava-pés não é diferente. Acontecia de fato as pessoas chegarem nas casas e serem recebidas com alguém com a bacia, uma toalha para lavar os seus pés e enxugar. Só que quem fazia isso? O dono da casa? Não. Quem fazia isso era os servos. E na cultura daquela época era uma desonra muito grande o dono da casa, José, o senhor da casa, chegar para alguém que estava chegando de fora, um visitante, e deixa eu lavar seus pés, pegava a toalha e colocava água lá. Fazia isso não. Até mesmo porque eles vinham com os pés sujos. As ruas de Jerusalém na época não era assim calçada. Eles não vinham vanusa de carro não, viu? Eles vinham caminhando e chegavam de fato com os pés todos cheios de poeira. E aquele era um trabalho dos servos, e por que não dizer, dos escravos. Mas Jesus ali era um anfitrião, o dono da casa, e ele estava dizendo, olha, como dono, como senhor, eu estou lavando os pés. Imagine vocês. Mas é uma desonra, Senhor. Isso é papel dos escravos, isso é papel dos servos. Não, se não lavar, não tem parte comigo. E Jesus não se negou a fazer isso. Mesmo ele sendo o dono da prata e do ouro. Ele sendo o Senhor. Ele demonstrou, pelo seu próprio exemplo, o que é realmente ser um servo. O que é servir as pessoas. E ele mostrou, através do exemplo aqui, qual é o lugar não só de Pedro e dos discípulos que ali estavam, mas qual é a nossa posição, o nosso papel como igreja. E agora eu parto para os momentos finais da mensagem de hoje, trazendo aplicação para nós como igreja, para nós como cristãos. Então, na sociedade atual, muitos estão usando o evangelho, irmãos, entre aspas, para se servir dele. Muitos querem enriquecer com ele, querem se eleger na política, assumir cargos públicos, como eu já falei. Na realidade, as pessoas não pensam mais em servir, mas em si ser servido. E ter representantes na política, no legislativo, no executivo, como eu falei. E aí eu pergunto, será que a igreja cristã atual não está confundindo o seu lugar? Vou pedir a Sofia que coloque aí na tela uma capa de um livro chamado... É um livro de sugestão de leitura para vocês. Você aí do outro lado da tela também pode verificar aí na internet, ou depois. A teologia do cachorro e do gato.
Eu ouvi um pregador comentando sobre esse livro. Fiquei muito curioso também para lê-lo. Refletindo sobre aquela pergunta. A igreja está compreendendo o papel que ela tem na sociedade atual? Qual é a teologia que ela está buscando? É a teologia de Cristo, dos evangelhos, do verdadeiro evangelho, do capítulo 13 de João? Ou é outro evangelho? Diz que o dono estava dando carinho ao cachorro, dando água a ele, fazendo cafuné no cachorro. E aí, no final, o cachorro disse, eu acho que esse homem é Deus, porque ele faz tudo por mim. O cachorro pensou, né? Ele me dá carinho, ele me ama, ele me abraça, ele me dá banho, ele me serve. Então, eu acho que esse homem é Deus. Por tudo que ele faz por mim, ele é Deus. O gato também tinha o mesmo carinho. Dava um banho nele. Dava comida dele. Aí o gato diz assim, eu acho que esse homem me ama tanto desse jeito. Acho que ele pensa que eu sou Deus. E começou a se sentir um Deus. Bichinho do gato. O pessoal sempre conta essa história colocando os gatos como vilão, né? Gosto tanto de gato. Mas nessa história o gato é o vilão. Parece que a igreja, ou ela vai refletir o pensamento da teologia do gato, ou a teologia do cachorro. A igreja que está pensando em ser servida, e se servir do evangelho, é a igreja com a teologia do gato. Deus é o dono da prata do ouro, ele me dá, eu tenho que ser rico. Né? Eu sou Deus, ele pensa que é Deus, a igreja pensa que é Deus. Ninguém mexe com a igreja do Senhor, a menina dos olhos de Deus, e se acha um Deus. Nós temos que ter representante em todas as esferas, né? Deus tem que nos honrar, nós temos que ser cabeça e não cauda. Todos esses versículos existem na Bíblia, mas fiquem sabendo, estão descontextualizados. De época, de tempo, estão descontextualizados. Não temos tempo para falar deles, em outro momento a gente pode se aprofundar. Mas as pessoas estão o quê? A igreja, os cristãos de hoje, querendo ser Deus, querendo o que Lúcifer quis. Quando levou Jesus para o pináculo do templo, ele disse, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Me adorares. Então a igreja quer ser adorada. Me amem. Nós somos deuses na terra. Enquanto Jesus está dizendo hoje em João 13, que a nossa teologia é a teologia do cachorro. Deus faz muitas coisas por nós. Não é que Ele não dá bênção. Não é que eu não posso me enriquecer. Mas entender que nada disso é o meu objetivo. E que isso é para apenas honrá-lo e eu dar. Por meio de minha vida, a gente teve uma lição de Eclesiastes, que tivemos a oportunidade de meditar sobre isso. É para a gente dar honras e glórias a Deus. Lembra da música que foi cantada aqui? E aí, Naldinho, já pode pensar ela para o final. A Ele a glória, a Ele a honra. Para Ele e por Ele. Amém. Ele é Deus, eu não. Eu sou servo. Ele é o Senhor. E ele, sem Senhor, também foi servo. Então, assim como ele foi servo, eu também tenho que servir. Amém. Que mensagem maravilhosa. Eu leio a Bíblia, eu entendo isso perfeitamente. Quantas pessoas estão compreendendo o Evangelho de forma contrária? Irmãos, Deus quer levar a igreja para os lugares mais carentes. O lugar da igreja não é no Senado, no Congresso. Não é no trono, como muitos discípulos achavam que era. Para ser servida. Pelo poder que tem, receber reconhecimento, status e poder. Não. O lugar da igreja é no subúrbio. É nas favelas. Meu tio veio aqui e disse que é pastor nas favelas. Eu assim pensei, nossa... Aí é o que de fato é ser pastor, pastor da favela, das comunidades lá no Rio de Janeiro. Porque é muito fácil ser pastor de uma igreja central, né? Um centro urbano famoso. Algo em Nova York,
no centro de São Paulo. Outra coisa é estar lá nas comunidades, servindo, sofrendo com o povo, vendo as necessidades, compreender a necessidade do povo. Esse é o lugar da igreja. E aqueles que têm a teologia do cachorro sabem disso. Porque ele está para servir. Nós que estamos aqui, a verdadeira igreja está lá nas comunidades rurais, que tem que enfrentar perigos, obstáculos para chegar até lá, com as dificuldades. Esse é o papel da igreja. Então, Deus quer levar a gente aos lugares mais remotos. Agasalho para aqueles que não têm nenhum agasalho para poder vencer mais uma noite de frio. Também Ele quer nos direcionar, levar a igreja até aquelas pessoas, famílias, em que os pais, os representantes daquela família estão desempregados, que vive racionalizando alimentos para não ter que passar por necessidades ou fome. Que possamos, como igreja, nos perguntar hoje de que canais a igreja pode se valer para realizar projetos então voltados às necessidades das pessoas, que não podem mais esperar pelos seus representantes legais. Que meios eu posso usar como igreja local para ajudar, assim como na época de Cristo, aqueles que se tornariam invisíveis na sociedade, porque Jesus trouxe ao visível muitas pessoas que eram invisíveis de sua época. Como a igreja pode então ajudá-los a recuperar sua dignidade, algo que é garantido constitucionalmente, seja uma necessidade de alimento ou de moradia, como a própria Constituição garante que todos temos direito à alimentação e à moradia e aos bens culturais. O que é que eu posso fazer para garantir sua subsistência mínima? O que é que eu posso fazer? É hora de compreender que a nossa missão de servir o próximo não pode ficar apenas entre quatro paredes. O que eu posso servir para servir esse jovem? Uma oração. O que mais? Uma palavra? Então convido, meu irmão, a cada um essa noite, para que juntos possamos pensar ou refletir sobre a melhor maneira de servir ao nosso próximo. Seja oferecendo um ombro para as pessoas chorarem, trazendo uma palavra de conforto, ou até mesmo abençoando materialmente outra pessoa. Que possamos pensar, como igreja local, alternativas de como podemos amenizar a dor do outro, aliviar o problema que o outro enfrenta, amenizar aquilo que traz desigualdade, fome, traumas emocionais. Possamos ser de fato servos. Podemos sempre servir ao nosso próximo, assim como nós também temos proposto a servir a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente esta noite. Aleluia. Sejamos servos do Senhor.